Olá, tudo bem? Voltei. Eu hoje vou tentar fazer um vídeo rápido, mas é um assunto meio complexo que, para falar a verdade, eu não gosto muito de falar, mas não sei, eu estou tentando falar de tudo um pouco, me ocupar um pouco nessa quarentena, então vou falar um pouco da minha religiosidade. Um pouco baseado numa conversa que eu estava tendo com uma amiga e a gente tocou um pouco nesse assunto, né? De aonde a vida nos levou, né, em matéria de religiosidade. Então, dando um pouco de contexto, eu fui criado em igrejas evangélicas, basicamente. Passei por igrejas presbiterianas, cristã evangélica, e frequentei a Batista durante um tempo também. Acho que as principais foram essas, assim. E eu já falei em outro vídeo, mas depois de um tempo, aquilo já pegou um pouco pra mim, eu tinha algumas coisas que estavam um pouco difíceis, né, pra me compreender e aceitar, e eu percebi que eu não fazia parte dessa religião, que eu não compartilhava tanto, assim, da fé e do que é pregado ali, tá? Foi mais uma questão de divergência de ideias mesmo. Eu comecei a questionar muitas coisas dentro da minha cabeça. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que não é o foco que eu quero dar aqui, no porquê as ideias que correram na minha cabeça, como minha mente mudou e como eu saí. Mas basicamente eu, de repente, vi que eu não acreditava tanto naquilo e eu saí, né, da igreja. Só que isso criou meio que um vácuo em mim na época, porque eu era muito religioso, sim. Eu cheguei ao ponto, eu já cheguei a comentar isso com algumas pessoas, mas eu cheguei ao ponto de algumas vezes eu falar um palavrão, às vezes, de repente, falar assim, caralho, nossa, meu Deus, perdão, olha, falei um palavrão. Eu fui bem desse naipe, assim. E depois, ou seja, depois que eu saí da religião, ficou meio que um vácuo, assim. Era praticamente uma crise na minha vida de identidade, de se encontrar religiosamente, porque eu entendia que eu não conseguia provar aquilo e provar que aquilo não existia, né? Tanto provar que aquilo estava certo quanto que aquilo estava errado, né? Eu não tinha dados suficientes para isso, né? Bem resumidamente. Então, depois de um tempo, passada a minha juventude ali, um fato muito específico, eu tive uma experiência, assim, também vou ser bem sucinto, não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente uma experiência em meio à natureza, um acampamento, algo assim, em que, nossa, foi maravilhoso para mim, assim. Eu estava num momento meio ruim da minha vida, meio complicado, minha cabeça cheia de problemas, eu só pensava nos problemas que estavam acontecendo na minha vida, as coisas que eu me sentia tão incapaz de resolver, era um momento bem complicado. E então eu tive essa experiência, foi um dia, basicamente, assim, em meio à natureza, e foi muito louco, porque assim, eu saí realmente da minha vida e fui viver aquela experiência, o que aconteceu dentro de mim, falando do que aconteceu dentro de mim. Então eu acabei deixando todos os meus problemas de lado, tudo aquilo que eu estava criando na minha cabeça, que eram problemas muito sérios na minha vida, eu acabei esquecendo aquilo por um dia e vivendo aquele momento em meio à natureza. E eu senti uma conexão muito forte com tudo ao redor, desde da grama, as árvores ali e os animais ali perto. Eu senti uma conexão muito forte ali, naquele momento, aquilo que eu estava vivendo, sabe? Uma conexão com a simplicidade. Tipo assim, sem ideias pré-construídas, sem informações sendo jogadas na minha cabeça e etc. Apenas o que eu estava sentindo e vivenciando. E foi aí que esse momento me libertou, digamos assim, né? Primeiro dos meus problemas, porque eu pensei que, nossa, no fundo tudo aquilo não tem tanta importância quanto eu dava, sabe? Eu me sentia ali como
uma parte de algo maior, sabe? Eu senti uma conexão, como se tivesse uma energia, um fio elétrico ou uma rede segurando tudo, conectando tudo, tudo mesmo. Você pode entender isso como Deus também, né? Na sua religião cristã, se você for cristão, né? Mas, como eu disse, é algo que eu não posso, uma entidade não é algo que eu posso afirmar que existe ou não, mas ali eu senti essa conexão. Então foi que eu pensei, falei assim, eu não posso provar, por exemplo, que Deus existe ou que Ele não existe, eu não posso, baseado em palavras ou textos escritos em alguns livros, etc., mas eu posso focar no que eu sinto, no que eu estou sentindo, sabe? E foi isso que eu fiz a partir de então, sabe? Eu acho que eu não sou exatamente um ateu, por exemplo, né? Eu não sou uma pessoa sem fé ou sem religiosidade, mas hoje eu vivo muito tranquilo com essa sensação e com esse pensamento que tudo é interligado, por mais que seja uma forma que a gente não possa explicar, a gente não possa falar, mas existe sim uma rede, uma energia. Nada muito místico, eu sou um cara muito cético, então é complicado para mim vir aqui falar de coisas místicas, porque isso pode mudar a sua vida, pode trazer bênçãos ou etc. Não, eu acho que é apenas algo como você é uma parte de um todo, tá? E você é o todo e o todo é você, sabe? Uma coisa, acho que é um pouco complicado de entender, sabe? Imagine na religião cristã, imagine um Deus onipresente, onisciente. Como dizem que Ele está em tudo, Ele está em todos os lugares? De repente é um pouco essa interpretação, entende? Na verdade, Deus é tudo porque nós somos uma pequena parte dele, né? Por mais que eu, no meu caso, não acredite em entidade. Eu estou fazendo só um paralelo com a fé cristã, por exemplo. Sabe, é um sentimento um pouco como esse. Então, isso tirou um pouco a minha angústia que eu tinha, né? E a partir desse momento eu vivi pensando nisso, que eu sou uma parte de um todo, que no fundo eu sou o todo e o todo sou eu, no final das contas. E o que eu tenho que focar para me aproximar de Deus, não entidade, porque eu não acredito mais na entidade, mas me aproximar de Deus é sentir. Tudo que eu posso fazer é sentir. Mais do que ouvir a experiência dos outros, eu preciso me basear nas minhas experiências, no que eu sinto aqui dentro e como isso me liga com o mundo aí fora, sabe? E foi muito interessante, muito importante para mim. Após isso, daí acaba que você... Vai parecer um pouco contraditório, né? Mas eu li algumas obras, como o livro Siddhartha, né? Alguns autores de poesia, como Alberto Caeiro, que é um pseudônimo de Fernando Pessoa, né? E que eles falam um pouco disso, né? De você desligar toda a informação que você tem em cima das coisas e só sentir as coisas, né? Você tira todas as pré-impressões, você tira tudo de cima das coisas para você sentir as coisas, entende? Porque normalmente assim, você está olhando um objeto ou alguém te explica o que ele é, o que ele faz, é baseado nisso que você tem o seu entendimento do que é aquela coisa. O que esses livros, que esses autores diziam era o contrário. Você tem que tirar tudo isso para só sentir e se aproximar daquela coisa. E daí você vai estar mais próximo da realidade daquela coisa. Então a minha religiosidade hoje em dia se baseia um pouco nisso. Eu não tenho uma religião, eu não me declaro nada, não sou cristão, não sou budista, não sou espírita, sou um cara, por diversas vezes, muito cético, mas não sou um cara totalmente sem religião, sem fé. Como eu disse para vocês, eu me baseio um pouco nisso, nessas questões que eu expliquei. É isso que eu tento seguir na minha vida. E uma filosofia que vem da carga, aí vem da carga tudo que eu vivenciei dentro da religião e nos meios que eu vivi, óbvio, também, de tentar sempre buscar ser o melhor que eu puder,
É a minha busca diária, é um autoquestionamento diário, é uma crítica diária que eu faço a respeito de mim mesmo. Bom, é isso. Novamente, se alguém estiver vendo esse vídeo e quiser debater, discutir isso, mandar suas impressões, a sua fé, a sua religião, algum questionamento, um ponto de vista diferente, fica à vontade, vamos trocar uma ideia, bater um papo, aproveitar essa quarentena, né, para a gente interagir e de alguma forma, de repente, crescer junto. Valeu, até a próxima, até mais.